Olá a todos, estamos começando mais um Enterrados Vivos podcast, Terror até a Tampa do Caixão, e hoje vamos falar sobre a carreira do Eli Roth, que é um diretor com vários filmes polêmicos dentro da comunidade do terror e, bom, eu duvido, dou R$10 para quem adivinhar com quem eu tô aqui hoje. Tô claro com ele, Jonas Arnone. Como tá essa raiva de mim por ter feito tu regravar esse episódio? E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Jonas Arnone e eu tô com pouca raiva, na verdade. Só tô tirando do fundo da memória aqui as coisas que eu vou falar hoje, porque já faz um mês que eu vi os filmes, acho que por aí, né? Então, vamos ter que tentar lembrar aqui. E só pra deixar claro pra vocês, nós vamos falar dos filmes de terror do Eli Roth, né? Porque nós, obviamente, somos um podcast de terror. E ele fez 5 filmes de terror, são eles O Cabana do Inferno, de 2002, Albergue 1 e 2, de 2005 e 2007, Canibais, de 2013 e O Feriado Sangrento, de 2023. Além do trailer falso de Thanksgiving, de 2007, que, enfim, eu explico melhor depois o que ele é exatamente. E além disso, ele dirigiu alguns filmes conhecidos que não são de terror, como Borderlands, de 2024, O Knock Knock, de 2025, com Keanu Reeves, O Mistério do Relógio na Parede, de 2018, e mais alguns que não são tão relevantes assim. E caso vocês estejam se perguntando, ele não teve nenhum envolvimento no Albergue 3, que foi dirigido pelo Scott Spiegel, sendo que o próprio Eli Roth já declarou que ele se desligou da franquia em 2009, muito antes até mesmo do roteiro ser feito. E lembrando que a gente vai falar dos 5 filmes de terror por ordem de lançamento, e dito isso, agora eu queria falar um pouco sobre a história do Eli Roth. Ele é estadunidense, nasceu em 1972, ou seja, já 53 anos, já tá aí faz um tempo, né? E ele fez curtas desde que ele tem uns 8 anos de idade, e ele já fez até mais de 100. E ele se inspirou muito no Alien, do Ridley Scott, e ele também estudou cinema na Universidade de Nova York, onde aí sim ele começou a ganhar alguma notoriedade quando ele dirigiu um filme estudantil chamado Restaurant Dogs, que é uma homenagem ao Reservoir Dogs, do Tarantino. E esse filme foi indicado para o Student Academy Awards, que é basicamente o Oscar dos estudantes dos Estados Unidos, mas acabou não vencendo. E foi nessas aí que ele conheceu o David Lynch e passou a produzir conteúdo para o site dele. Sabe como é que se chamava o site do David Lynch nos anos 90, Jonas? Eu acho que chamava davidlynch.com. Isso aí, né? Pra provar pra vocês que esse episódio é regravado, essa piada ficaria muito melhor quando o Jonas não sabia a resposta. Mas vamos lá. Enfim, a partir disso, ele coescreveu A Cabana do Inferno, onde o próprio David Lynch está acreditado, apesar de não ter feito nada, né? Só tá lá pelo nome dele. O Tarantino falou em 2004 que esse filme era, nas palavras deles, o novo melhor filme americano, e o resto é história. O Tarantino apadrinhou ele, tanto que se o David Lynch tá acreditado no primeiro filme, o Tarantino é o primeiro a aparecer nos créditos dos 2 albergues que o Eli Roth dirigiu. Ele tá mal de produtor. Esse filme também tem a trilha sonora marcante do Ângelo Badalamenti, que é um dos maiores produtores de trilhas sonoras, que produziu o marcante tema da Laura Palmer em Twin Peaks e fez todos os outros filmes do David Lynch. Em 2007, a New York Magazine creditou Eli Roth por criar o subgênero do torture porn, que na verdade é só o nome pejorativo para filme splatter, né, moderno. Quem não sabe, filme splatter é esses que chove sangue. E, claro, essa pecha foi dada por gente que não sabe apreciar o cinema de terror, mas tudo bem. E ele, além de ser um dos maiores diretores do terror splatter, também tem claramente um pezinho ali no trash, mas depois a gente fala melhor sobre isso. O Eli Roth também atuou em alguns filmes, e como grande destaque nós temos o papel dele como Bear Jew, no Bastardos Inglórios. Novamente, filme do Tarantino, que é basicamente o padrinho dele no cinema. Então, eu quero perguntar pro Jonas a mesma pergunta que eu vou colocar no nome do episódio. Bem curto e simples, Jonas. Eli Roth é um mau diretor ou as pessoas que são muito frescas? Então, eu acho que o Eli Roth é um ótimo diretor em tudo que se refere à forma, né? Ele consegue construir ótimas cenas, ele é ótimo com o jogo de câmeras no geral, né? Ele constrói muito bem os ambientes que ele vai filmar, ele cria muito bem uma estética, né? Sobre uma estética da tortura mesmo, né? Em filmes como o Hostel 1 e o Hostel 2, né?
Ele é muito bom nisso, mas tudo que se refere a roteiro ali, né? Diálogos, roteiro e às vezes até atuações de personagens também, ele acaba deixando um pouco a desejar, né? E eu acho que ele manda muito bem nas cenas, né? Constrói ótimas cenas de tortura e cenas normais no geral, né? Mas ele tem esse problema aí pra construir personagens interessantes e construir bem as críticas que ele se propõe a fazer nos filmes deles, né? Eu sinceramente, eu concordo contigo. Eu acho ele um ótimo diretor na forma. Como eu vou falar depois, eu acho que ele não só constrói boas cenas de gore, mas também é um ótimo diretor de ação no terror, né? Como eu vou falar depois, enfim, várias cenas de perseguição, várias cenas de escape que ele faz, que são muito boas. Eu acho que o roteiro dele, sim, deixa a desejar algumas vezes, mas sinceramente acho que ele tem alguns roteiros que eu arrisco a dizer que são roteiros muito bons também. Então eu não acho que ele é exatamente um diretor fraco em questão de roteiro, mas eu acho que sim, ele é um diretor muito melhor em forma do que de fato no roteiro dele. Então vamos falar de Cabin Fever, de 2002, primeiro filme dele. A sinopse é 5 jovens adultos numa cabana na floresta, e eu sei que vocês já ouviram falar disso umas 20 vezes em 500 filmes de terror diferentes. Só que dessa vez o inimigo é uma infecção de pele. É o primeiro filme do Eli Roth, né? E é o filme mais trash dele, até mesmo porque é o com menor orçamento. Ele custou só 1,5 milhões de dólares e foi um pesadelo para ele conseguir financiamento. Todo mundo achava que o roteiro era fraco, era forçado e, enfim, vários estúdios de Hollywood negaram fazer esse filme. E também não tem um protagonista muito gostável, coisa que a gente vai discorrer aqui daqui a pouco. O financiamento acabou vindo do circuito indie e de última hora. Ele teve a ideia desse filme após ele mesmo pegar uma infecção de pele chamada fascite necrosante, depois de trabalhar em uma fazenda de cavalos na Islândia, que é um ponto importante para a carreira dele que a gente vai trazer daqui a pouco. Eu queria perguntar pro Jonas então, pra gente começar a falar sobre esse filme. Tu acha que esse filme se assume como trash e tu acha que as pessoas deveriam valorizar mais ele e pararem de se preocupar apenas com a forma dele? Eu acho que com certeza, né? Um filme que ele não se leva a sério e na maioria dos momentos, eu acho que por isso ele é um filme assim tão marcante assim pra mim. É o meu filme favorito assim do Eli Roth, justamente por essa questão de que ele não se leva a sério assim na maioria do tempo e é sobre essa estética trash ali pra ele, e isso acaba fazendo o filme muito funciona muito pra mim, sabe? Os personagens são todos meio canastrão assim, sabe? Eles agem de forma canastrona, né? Tem o policial e tal, tem o personagem que simplesmente foge dali da ação que tá acontecendo, sabe? E eu acho que se o filme ele se levasse a sério e fosse meio pretensioso na história que ele tá querendo contar ali, ele não funcionaria, sabe? Porque é um roteiro assim, diria que pelo menos frágil, né? Mas que justamente por ele assumir essa coisa canastrona, ele acaba funcionando pra mim. E é meu filme favorito do Eli Roth justamente por causa disso, sabe? Porque nos outros filmes ele acaba se levando assim muito a sério e nesse ele entende que aquilo ali é uma grande piada e isso traz o público pro lado dele, assim, sabe? Na minha visão. Eu acho que tem vários momentos nesse filme, né, se não o filme todo, que entregam que é um filme que não é pra se levar a sério de fato, né? Principal coisa que eu vejo é o humor dele, que é um humor que tá bem ativo ali. É um humor que é bem óbvio, sabe? Só que ele é tão óbvio que ele deixa de ser óbvio. Não sei se isso faz algum sentido, mas... Exemplo, as cenas finais lá, tipo, sobre os negros, que no começo do filme tem um velho, assim, né, que eles estão na loja do velho e perguntam, pra que é isso? Ah, isso é pra tal coisa. Aí, pra que são essas armas? Daí ele fala, são pros negros. Daí no final do filme os caras chegam lá de novo, os negros ali, né? E o cara falou, ai, meus negões, entregar arma pra eles. Tipo, é muito idiota, sabe? Tipo, mas é justamente o que o filme quis fazer. E eu acho que a maioria das pessoas não entendeu muito bem o que esse filme de fato queria passar, né? Que é um negócio que ocorre toda hora com o cinema trash. Por exemplo, eu vi um filme ano passado, de 2024, chamado Sting, que é um filme sobre aranha, tá? É um filme de terror de aranha. E é um filme, tipo,
claramente com um orçamento limitado, mas tu vai ver a nota dele, as pessoas estão tacando pau assim, mas eu acho que as pessoas não entenderam a pegada do filme. E o cinema trash sofre muito disso, sabe? E não sei, eu acho que as pessoas deveriam pelo menos tentar entender o que tá acontecendo na tela, ao invés de simplesmente, isso é muito óbvio, eu quero que morra todo mundo desse filme, sabe? Não, não, exato, e eu concordo 100% com o que você tá falando sobre cinema trash, assim, né? Falta essa noção da galera de pegar a proposta do filme, né? Eu acho que muitas vezes, se você não entende nem a proposta ali, né? Você acaba perdendo o argumento do autor, né? Porque muitas vezes é a proposta ali mesmo que é inovadora, né? Mais do que a forma e como as coisas estão sendo ditas, às vezes a proposta ali do filme é o que acaba fazendo eles se diferenciar, assim, de tudo que já está sendo feito ali, né? Porque se for para fazer a mesma coisa ali, né? Que a galera sempre faz, não teria por que tentar inovar, né? E, pô, acho que é um filme que sim tem defeitos, sabe? Eu não gosto desse filme tanto que nem tu gosta, mas eu vejo ele como um filme muito bom, pra falar a verdade. Ele começa de um jeito assim que à primeira vista ele te causa uma repulsa, sabe? Não uma repulsa de filme de terror, uma repulsa de realmente, tipo, esse filme vai ser ruim, sabe? Só que conforme o filme vai passando, eu acho que o Eli Roth, no roteiro dele, consegue deixar bem subentendido o que ele quer passar de fato com aquele filme. E as coisas começam a ficar engraçadas. Que nem tu falou antes, teve aquele cara que foge que simplesmente vai embora, sabe? Falando, não, eu não. Tá todo mundo morrendo, eu não vou morrer também. E simplesmente foge, sabe? Tipo, tem coisas bem autorais nesse filme, sabe? Que ele já mostra por que ele veio no cinema e não sei, acho que a maioria das pessoas só vê esse filme como um filme trash igual filme ruim e simplesmente vai embora do cinema, sabe? Exato, eu acho que o que esse filme se constrói bastante nessa subversão da expectativa, né? Você falou mesmo, você começa assistindo o filme assim, você fala assim, pá, esse filme é igual a todos os milhões de filmes que eu já assisti aqui, que são ruins, né? Não vai trazer nada de novo, mas justamente por ele brincar com esses estereótipos assim, né? Brincar com o que você já tá esperando ali, né? Estereótipos do gênero, ele subverte isso ali, né? Não tanto de forma metalinguística igual o Pânico faz, né? Mas ele acaba subvertendo ali sua expectativa e constrói coisas legais em cima disso, sabe? São várias sacadinhas assim que acontecem durante o filme que acabam elevando ele, assim, sabe? Fazendo algo bem legal. E por isso que eu gosto tanto desse filme, inclusive. E além de tudo, é um filme bem corajoso, né? Se for pra parar pra pensar que nem a cena da arma dos negros que eu falei antes, tipo, é uma ousadia, assim, não tô falando de uma ousadia, tipo, que é humor negro e tal. Até mesmo porque, tipo, parece que vai ser um negócio mais pesado, mas não é nada pesado, né? No fim das contas. Só que é ousado dele usar desses artefatos mais óbvios, assim, né? Pra fazer umas piadas mais idiotas, né? Que é um negócio que pouca gente tem coragem e não diria nem só coragem, mas também, tipo, peito de admitir que não, esse filme é assim mesmo, porque, enfim, esse é o nosso humor e foda-se, sabe? E acho que isso tudo faz com que essa seja uma obra bem autoral dele, que faz ele chegar no cinema e direto com o pé na porta, né? E dá pra entender um pouco o que de fato o Tarantino viu nele, né? Coisa que a maioria das pessoas ainda não entende, né? Exato, e todo o cinema do Eli Roth ele é marcado por essa coragem também, né? Tanto a coragem de construir cenas assim chocantes, né? Impactantes e visualmente incríveis, né? E destruidoras de cérebros e de coisas do tipo assim. Acho que toda essa coragem, não só na forma, mas também nas pautas, né? Ele fala mal de ativista, ele fala mal de consumismo na América, né? Fala mal de tecnologia, fala mal de redes sociais, né? E ele só não faz isso bem, né? Mas ele tem coragem mas ele tem coragem de assumir assim coisas que estúdios de cinemas tendem a evitar, né? Por serem coisas mais polêmicas assim, né? Ele assume isso pra ele e se ele fosse um pouquinho menos americano, talvez ele conseguisse.
E eu acho que isso fica bem claro. Problemas desse filme que eu ia falar, né? Não todos os problemas, mas alguns problemas que eu acho que são necessários serem apontados de fato, né? Eu acho que tem uma cena muito problemática com o protagonista dele. Não sei se tu concorda comigo. A primeira mina que tá sendo infectada é a mina que o nosso protagonista tá querendo pegar, né? E tá os dois na cama e tal, e a mina tá claramente ferrada, né? Tá, sei lá, com febre, desmaiada. E ele coloca a mãozinha lá, né? E a cena fica bem mais grotesca ainda porque ela mostra que ela tá com essa infecção de pele e ele tira a mão de lá e tá toda sangrando a mão dele, né? Eu acho que, além disso, existe uma exploração do corpo feminino que o Eli Roth fez nesse filme, né? Eu acho que também existe aquele argumento que é um negócio da época, né? É um filme do início dos anos 2000, né? Tinha peito pra tudo quanto é lado. Não é tão presente quanto no Albergue, que a gente vai falar depois. Mas, mesmo assim, parece um filme que ele é meio problemático em alguns aspectos. Mas o Eli Roth era um cineasta muito novo naquela época também, né? E eu acho que muita gente vê problema nisso, sabe? Pra mim não, pra mim eu acho que o que mais pega é essa cena mesmo do cara, digamos assim, se aproveitando do par romântico dele enquanto ela tava inconsciente ali. Com certeza, ele se aproveita da situação ali e acho que poderia se caracterizar como um abuso, assim. Mas também disso ele constrói uma cena ali impactante, né? Que você fica tipo assim, caramba, essa mina tá mal mesmo, porque antes a gente não sabia se ela tava acontecendo com ela, né? Mas a partir daquele momento ali a gente tem a confirmação, né? Que ela tá infectada mesmo ali. E disso aí ele constrói uma cena interessante. Novamente falando, eu não quero ser anacrônico, né? Porque naquela época a gente tinha filmes como American Pie, né? American Pie tem aquela cena que todo mundo fala até hoje, que o nosso protagonista liga uma webcam no quarto e expõe uma adolescente se trocando no quarto dele pra escola inteira, né? E a guria tem que ir embora de volta pra Rússia, né? Não sei se tu já assistiu American Pie, mas essa cena hoje em dia é bastante problemática, na época não era tanto. Então, assim, eu não sei muito o que falar, mas eu acho que essa cena em específico, ela envelheceu mal, apesar de sim ela ser uma cena que, com tudo que tá ocorrendo, se torna uma cena muito impactante, mas pra mim ficou bem claro que não era a intenção do Eli Roth fazer a cena ser impactante por haver um abuso ali, né? A cena tava impactante porque tinha uma pessoa que tava infectada e tava sangrando muito, e é uma cena até nojenta. E até as coisas que acabam discorrendo depois, né? Que a guria é isolada. Enfim, apesar de ser um filme com um tom cômico bem presente, tem cenas bem pesadas, assim, que deixam as pessoas meio mal de assistir, né? Até um filme violento, apesar de eu achar que é o filme mais de boa dele, assim, pra assistir, né? Em questão de violência. Mas, enfim, aquela cena, de fato, pra mim, não é... Envelheceu muito mal, assim, e não sei até que ponto a gente pode relevar esse tipo de coisa por ser algo da época, né? Tô de acordo, na verdade. Envelheceu mal mesmo essa cena, assim, mas eu acho que o choque é uma sequência de choque, se você for ver, né? Ele usa isso aí pra construir uma cena interessante. O final dela também acaba sendo um final bem triste, né? Ela acaba sendo uma comida viva pro cachorro, coitado. Não merecia, né? Tudo que ela passou. É um negócio bem presente no filme dele, inclusive, tipo, ele pega personagens que são claramente mais amigáveis, né? Ele tem vários personagens babacas, né? Durante todos os filmes dele. E ele mata alguns personagens que são mais respeitáveis, digamos assim, de uma maneira muito tenebrosa, né? Isso aconteceu nesse filme, isso acontece no Albergue, isso acontece também no Green Inferno, que a gente vai falar depois, né? E é um... Bom, eu não sei, sabe? Tipo, acho que ele é um cara que claramente ele usa o choque, né? Acho que sim, eu acho que ele consegue fazer um choque muito chocante, sabe? Sem perdão da redundância. De acordo, ele é muito bom nisso, né? Aqui
deu fama pra ele, né, no geral, e ele faz muito bem, ele constrói muito bem, assim. Não é só o negócio ali jogado, né, ele constrói sempre bem o choque dele ali antes de expor isso, né. E eu acho que também é um filme que ele consegue ser bastante divertido, né? Além de, claro, que a gente já falou que é um filme engraçado, mas como eu falei antes, tipo, ele tem uma dinâmica nos filmes dele que torna tudo mais tragável, sabe? Eu acho aquela cena do protagonista fugindo, que ele cai na lagoa, sabe? Tipo, eu acho que a estrutura dos filmes dele é sempre um negócio aprazível, sabe? Apesar do filme em si falar outra coisa. Não sei se tu concorda com isso. Nossa, esse filme é muito divertido, assim, tem toda a vibe daquele policial canastrão e tal, né? Tentando ser amigo dos menores de idade, isso, quer saber de farriar, sabe? Não, mas o filme é muito divertido, cara. Ele é muito engraçado, muito divertido. Esse personagem do James DeBella, assim, é muito engraçado, assim, do jeito dele, só fazendo esquisitice, assim, sabe? O policial totalmente canastrão ali, que só quer festar com a galera menor de idade ali, né? Tem também os caras da loja lá, muito engraçado. O único problema com esse filme, assim, é mais a questão dos personagens, eles agem de uma forma... Em alguns momentos eles agem de uma forma completamente idiota, assim, sabe? Tipo, ele vê o corpo lá infectado, assim, né? No lago, ele continua lá, ele cai no lago, assim, acaba se infectando também, sabe? Completamente sem noção, assim. E tem outras situações também, assim, que eles poderiam evitar e eles acabam não evitando, assim, sabe? Ficam perto lá dos cadáveres, que eles já sabem como que são infectados, sabe? E isso aí acaba deixando a gente meio de cara mesmo com algumas coisas que acontecem. Mas é um filme muito divertido, assim, e tem a duração exata também, assim, pra não ficar muito chato, sabe? E é bem rápido no geral, como as coisas acontecem, né? E, pô, é muito bom esse filme. É, isso aí, eu acho que é um filme que, pro primeiro filme dele, é bem sólido e bem divertido. Um filme onde sabe que tá pisando, uma pena que as pessoas às vezes não entendem, né? Muito bem o papel desse filme, né? Então, acho que era isso do Cabin Fever ou Cabana do Inferno. É, eu acho que é isso. Eu acho que eu, assim, valorizo mais esse filme que os outros dele, assim, porque é um filme que não se leva tão a sério, assim, sabe? E eu gosto dessa coisa, assim, de não ser tão pretensioso, assim, no geral, sabe? E vejo uma autoralidade maior, assim, do que nos outros filmes, assim, sabe? Uma coisa, assim, mais especial. Não que o Albergue não seja especial, né? Mas eu acho que esse, assim, ele tem essa característica de ser corajoso mesmo, assim, mais do que os outros, assim, sabe? E eu acho que acaba funcionando mais por isso, né? Ter essa pegada bem mais autoral do que os outros, assim. E pra mim funciona muito bem. É, cara, assim, eu acho que eu vou ter que discordar de ti, mas eu acho que nenhum dos filmes dele se leva a sério, sabe? Eu acho que talvez esse se leva menos a sério que os outros, mas os outros também é. Eu acho que estão pendendo muito pra galhofa. Inclusive, tem outros filmes, eu acho que o Green Inferno, por exemplo, é um filme que se deveria se levar mais a sério do que ele se leva em certos momentos. Né? Mas a gente vai falar disso depois. Ah, mas eu acho que os outros filmes dele, assim, eles, tipo assim, eles não se levam a sério, mas de uma forma, assim, meio cínica, assim, sabe? Ele é bem cínico, assim, com as coisas que ele tá tentando criticar, né? E o subtexto ali, no geral, ele é bem mais cínico do que não se levando a sério, sabe? Eu entendo, assim, também você vê que ele não se leva a sério, mas pra mim ele se leva a sério, só que ele faz isso de uma forma, assim, meio cínica, sabe? Principalmente no Green Inferno, assim, mais que todos, sabe? É um filme completamente cínico e canastrão, assim, sabe? E aí ele tenta disfarçar isso com humor ali, né? No caso do Green Inferno, até com humor, assim, constrangedor e sem graça, né? Mas, enfim, eu tento achar que é mais cinismo do que não se levar a sério, assim. Então era isso do Cabin Fever de 2002, né? Cabana do Inferno. Olha isso, que nota que você dá pra esse filme. Eu dou nota 7 pra esse filme. Valeu, tá bom. Tu não vai falar a tua. Só eu que vou me expor aqui, é isso? Na minha nota é nota 9. Esse filme é muito Ah, bom. ok.
É bom que a gente já deu nota no Letterboxd, né? Daí a gente só pega e converte, né, as É, estrelas pra uma nota de 1 a 10. Mas, enfim, vamos falar do Hostel, então. vamos nessa, vamos nessa. O Albergue, de 2005, um dos filmes mais polêmicos do século. É o filme que, talvez seja uma frase muito pesada, mas é o filme que popularizou o chamado torture porn, né? Dois jovens americanos e um islandês que estão fazendo turismo sexual na Europa, né? O Mamãe Falei, vão para a Eslováquia atrás de mais sexo e caem numa rede de tortura voyeurista. Esse filme ele foi inspirado num site que o próprio Eli Roth viu na internet. Bom, esse filme deu muito problema, como eu falei, ele é muito polêmico, não só por ser um filme com uma tortura muito expositiva. O Eli Roth conseguiu ofender 3 países com apenas um filme: a Eslováquia e a República Tcheca, por mostrar a Eslováquia como um país corrupto, perigoso e etc. Como o filme foi gravado na República Tcheca, eles também acabaram comprando essa briga, né? E a Islândia, que tem o personagem Ollie, que é o islandês do filme, ser uma representação muito caricata de um islandês e ser descartado completamente no meio do filme. Ele pediu desculpas, adivinha pra quem? Pra Islândia, falando que amava o pessoal de lá, né? Ele trabalhava cuidando de cavalo na Islândia, por algum motivo. E pra Eslováquia, ele ironizou, falando que o filme é uma distorção na realidade, uma crítica à forma como os americanos veem o mundo e não deveria ser levado tão a sério, né? A gente pode começar falando dessa crítica do filme, né? Ou do que o Eli Roth diz que é a crítica do filme, né? Que é essa que os americanos acharem que são superiores. E também ele falou que é uma crítica ao cinema de tortura, que as pessoas veem os filmes só pra ver tortura, justamente, né? O que a gente literalmente chama de torture porn. O que tu acha dessas duas críticas, Jonas? Eu acho que ele tá forçando a barra, assim, né? Ele só tentou livrar a barra dele ali e falar que não tava fazendo nada disso, mas na verdade ele fez exatamente essas duas coisas aí que ele disse que ele não tá fazendo, né? Pois é, cara, eu achei muito estranho. Tipo, eu acho que a questão dos americanos se acharem superiores tá bem exposta, né, no filme. Eu acho que tu vai discordar, mas eu acho que o filme de fato quis mostrar os americanos daquele jeito e conseguiu, sabe? Não foi algo que não foi pensado. Muita gente acha isso. Mas a crítica ao cinema de tortura, meu Deus, tipo, todos os filmes de terror dele tem tortura, tem violência e ele tá falando que é uma crítica, tipo, pra mim, claramente, pelo menos essa parte foi só pra ele se livrar do pessoal enchendo o saco dele, né? E ele tava, na verdade, criticando. Eu acho que também é muito da época, né? Era um negócio relativamente novo, né? E se fosse hoje em dia, a gente já tem filmes tipo Terrifier, sabe? Tipo, tem aquela cena no Terrifier 2 que ele, tipo, ele estripa a menina antes de matar ela, né? Tipo, é um negócio muito mais forte do que qualquer coisa que tem no Albergue, né? Mas eu acho que muita gente reclamou da violência no filme dele. E por isso ele deu essa desculpa que na verdade era uma crítica, quando eu acho que tá bem claro pra todo mundo que não é uma crítica e sim, tipo, algo que ele queria fazer mesmo pra ser chocante. E tá tudo bem, sabe? A gente vive disso, né? A gente tem um podcast de terror. Então, Exato, e eu acho que foi assim mais tão chocante assim por causa da época, né? Porque hoje em dia, igual você falou com o Terrifier, e a violência assim do albergue até se tornou algo assim bem mid, né? Bem tranquilo, porque apareceram coisas assim bem piores depois, né? Assim, mais chocantes e esse choque pelo choque também acabou se tornando algo mais normal no terror, assim, e a galera já não reclama tanto assim, né? Como reclamava naquela época e tal. e a outra crítica, Jonas, eu sei que tu discorda de mim nessa, mas o que que tu acha dessa questão dos americanos se acharem superiores nos filmes dele? Então, eu acho que seria uma crítica pontual se fosse somente nesse filme, sabe? Mas, assim, por toda a obra dele, assim, os personagens americanos dele agem como se eles fossem, assim, donos do mundo e superiores e tal, né? No Green Inferno, no Albergue, assim. E todos os filmes que envolvem estrangeiro, assim, ele acaba tendo essa visão e reproduzindo essa visão, assim, sabe? E acho que se fosse uma crítica, assim, pararia naquilo, sabe? Pararia nesse filme, mas é algo que acaba se reproduzindo em todos os filmes, assim, de certa forma, sabe?
Por isso eu acho que ele tem essa visão mesmo e acaba reproduzindo isso nos personagens dele, sabe? Não, não acredito que seja feito de forma crítica, não. É, o que eu vou falar pra ti, né? Eu acho que pra mim tá claramente bem exposto ali, que é uma crítica, talvez em outros filmes ele se passe um pouco. Talvez seja necessário em outros filmes, de fato, mas nesse aqui eu acho que eu não só discordo de que não é uma crítica, mas eu também acho que os personagens são desenvolvidos até certo ponto pra gente gostar deles, né? É, tipo, até a primeira parte do filme ali, eu acho que eles mostram esses personagens americanos sendo, de fato, esse estereótipo mesmo deles, né? Que eles estão só querendo fazer festa, são completamente ignorantes, eles, enfim, incomodam as pessoas, não estão nem aí, sabe? E são personagens fazendo turismo sexual, né? Então, isso por si só já é algo bem incômodo, assim, né? Só que eu acho que existem cenas assim que mostram que esses personagens não são só essa caricatura de fato, né? Eu acho que, por exemplo, uma hora o nosso protagonista o personagem do Jay Hernandez, ele fala que ele viu uma menina se afogar e tal. Eu acho que tem um desenvolvimento na amizade dos também, sabe? Que torna a situação toda um pouco mais identificável, né? E também o personagem que é o personagem mais querido do filme, que também morre de uma maneira horrível, que é o personagem do Derek Richardson, né? E inclusive ele é o melhor ator desse filme, né? Ele meio que se desculpa com um cara que ele tinha gritado no trem e tal. Então, não sei, cara. Eu acho que no fim, tipo, existe uma dualidade, uma complexidade nesses personagens que a maioria das pessoas se recusam a ver. Tô falando de ti, claro. Que Não, tu, sim. eu acho que tu reconhece, só não acha que de fato foi uma crítica, mas assim como Eli Roth vê o mundo, né? Sim, sim. Eu acho que tem até uma questão meio. Com esse personagem que você falou, tem até uma questão assim meio de indecisão sexual, assim, que acaba ficando bem claro, assim, né? É sutil, mas é claro, né? Tem essa questão de que ele não se sabe, né? Ele é meio indeciso assim, sexualmente e tal. Ele parece que tem vontade de experimentar, mas fica ali se restringindo, né? E tem um personagem ali que acaba confrontando ele dessa forma, assim, né? Que é justamente o personagem que simboliza, né, essa vazão, assim, né, das tensões, né? Porque eles fazem essa parada voyeur, assim, justamente para extravasar, assim, do dia a dia deles ali, né? E das pressões sociais, né? Isso acaba ficando claro mais no segundo filme, né? Que eles desenvolvem essa parte ali, né? E eu acho que. Eu concordo com você que tem desenvolvimento sim desses personagens, né? E tô de acordo no geral, assim, que ele desenvolve até legal. Só que eu acho que por isso estar presente, assim, nos outros filmes e na outra obra dele, isso acaba refletindo um pouco da visão de mundo que ele tem mesmo, assim, sabe? Mas com certeza ele tem um desenvolvimento ali nos personagens bem interessante também. Também acho. É, eu vi muita gente, tipo, falando que não se importava com o personagem, porque, de fato, né, tipo, por causa das coisas que eles fazem no início do filme, assim, mas até onde eu lembro, eles não cometem, tipo, nenhum crime, né, eles só são meio idiotas, assim, né, eles brigam na balada, né, e eu acho que tem um contraste importante, assim, né, tu falou dessa questão de extravasação, existe um contraste importante dos nossos personagens dos nossos protagonistas com os vilões, por exemplo, né? Que no fim das contas é só uma questão hedonista, né? Uma questão mais niilista, assim, de valor da vida humana mesmo. Acho que por isso que eu posso dizer que o Eli Roth ele faz uma crítica de fato nesse filme, sabe? Porque do mesmo jeito que os nossos vilões eles não dão valor nenhum à vida humana, né? E eles fazem essas torturas e assassinatos justamente por diversão, né, para extravasar. Eu acho que os nossos personagens também chegam lá em Amsterdã, né, no começo do filme, esperando, tipo, uma recompensa, sabe, de estar naquele local, esperando, tipo, curtir a vida, não importando quem eles vão incomodar, né? Quem vai se sentir incomodado, o que que eles vão fazer que... Enfim, várias coisas, né? Que eles, por exemplo, uma hora o nosso personagem islandês, ele começa a cantar no meio da rua, as pessoas xingar ele porque é madrugada, ele tá fazendo barulho. A parte que eles brigam na festa e eles só querem fazer sexo, só fazer sexo.
Então, eu acho que existe essa crítica no filme, né? E isso também se reflete, tipo, num contraste no meio pro final do filme ali, quando a gente descobre que as pessoas que pagam pra torturar outras pessoas, elas consideram os estadunidenses mais valiosos, sabe? Eles querem torturar os estadunidenses justamente por acharem eles mais chatos, que é justamente o que o Eli Roth nos mostra no início do filme, né? Por acharem eles ignorantes e tal. Então, eu acho que é um filme que é muito mais complexo do que as pessoas normalmente pintam ele, justamente por causa da questão da tortura, né? Que, enfim, as pessoas são frescas, né? E elas olham um filme que tem muito sangue, né? Não sei o que elas esperavam. E aí elas ficam chocadas e querem falar mal do filme e transformar esse filme como se fosse o filme mais raso da história, né? Então, eu acho que é um dos melhores filmes do Eli Roth e tá entre os melhores filmes de terror do século pra mim, sabe? Tipo, numa lista de top, sei lá, 30 talvez, sabe? E é isso, sabe? Pra mim é um filme muito mais complexo do que ele deixa transparecer pra maioria das pessoas de fato, né? Ah, com certeza. Eu acho que esse filme, ele é o maior exemplo, assim, de filme de terror dos anos 2000, assim, né? Ele molda toda a estética, assim, dos anos 2000, né? Que é essa paleta de cor, assim, meio verde, né? Meio verde, meio marrom, né? Tem toda a estética dos personagens ali, né? Bem europeia, calça sem tropê, uns caras de boina, assim, camiseta grande, assim, sabe? Meio oversize, né? E o começo do filme é totalmente aquela vibe também de besterol americano, assim, sabe? Muita gente compara esse filme com o Eurotrip, inclusive, né? Porque o início deles é muito parecido. Exato, tem todo aquele negócio de gel de cabelo, assim, sabe, no É, filme. inclusive foi outro filme que teve problema com a Eslováquia, foi o Eurotrip. Isso é maravilhoso. E depois, acho que assim, tudo depois dele, assim, vem nessa pegada também, sabe? De copiar essa estética, assim. E tem uma influência muito grande, assim, no cinema dos anos 2000 no geral, né? E eu acho que esteticamente, sim, é um filme perfeito, assim, sabe? Toda a estética da tortura ali, né? Você vê que teve uma pesquisa ali, né, pra desenvolver esses instrumentos de tortura ali, sabe? Você vê que teve uma pesquisa até acadêmica mesmo, sabe? Para ver que tipo de objeto se usava, assim, como eles faziam, como eles desenvolvem esse método, sabe? E os cenários, assim, são muito bem construídos também desse filme. No 2 melhor ainda, né? Que a gente vai comentar. E eu acho que toda a estética, assim, da tortura que ele desenvolve, assim, nesse filme, ele manda muito bem. E influenciou tudo assim que veio depois, assim, sabe? Essa questão do choque, né, que a gente falou. E esse filme é realmente muito bom, assim, sabe? Se a gente vê, igual você falou, se a gente vê ele além dessa camada de tortura e destruição de cabeças, assim, a gente vê que tem algo muito bem construído ali, tô de acordo, é um filmaço. Vou aproveitar que tu falou, eu vou dar duas informações que eu fiquei de dar e eu esqueci antes. Primeiramente é do personagem, né, o Ollie, o islandês, que ele é interpretado pelo Eiporgo Johnson, né, que é islandês na vida real, e ele nem ao menos era um ator, né, ele era só um cara que o Eli Roth conheceu nos festivais de divulgação do Cabin Fever, e ele achou o cara muito engraçado e escreveu o papel só pra ele, sabe, tipo... Eu não julgo, eu acho que eu faria algo parecido com algum amigo meu, alguma coisa assim. E além disso, eu preciso falar que foi o filme financeiramente mais bem sucedido dela. Não custou nem 5 milhões de dólares e rendeu mais de 80 milhões de dólares. Então, acho que dá pra entender bastante, né, só por esses números da influência que o filme teve naquela época, né? Além do fato dele ter sido lançado um ano depois dos Jogos Mortais, né? E acabou meio que surfando nessa onda. Jogos Mortais, que também é considerado um dos grandes divulgadores de torture porn, né? Se a gente tá falando de Jogos Mortais 1, isso é uma das coisas mais injustas que eu já vi na minha vida, mas tudo bem. Um dia a gente faz um programa sobre Jogos Mortais e fala. Mas eu acho que é importante entender as marcas que o Wahlberg deixou na cultura do cinema de terror dos anos 2000, né? Que, enfim, a gente vai fazer um programa sobre isso algum dia, mas foi uma das décadas aí mais marcada pelo crescimento da violência no cinema de terror, né? Só que é o seguinte, que nem eu falei antes, a gente tem coisa muito pior hoje que nem o Terrifier, né?
Com exceção de duas cenas, que é as duas cenas que todo mundo fala do filme. Eu até queria te perguntar agora, o que tu acha dessas duas cenas que são, primeiramente, a cena de tortura do personagem do Derek Richardson, né, que ele corta os tendões de Aquiles dele, né, que eu acho que é a cena que o pessoal mais fala desse filme, apesar de pra mim não ser nem perto da outra cena, que é a cena do maçarico no olho, né, que pra mim é, assim, tipo, são as duas cenas que pra mim dá pra entender por que as pessoas odiavam esse filme por causa da violência, sabe? Eu acho que é uma violência muito à frente do que a maioria das coisas que a gente tinha nos anos 2000. O que tu acha disso? Olha, eu acho essa do maçarico no olho aí bem pior mesmo, viu? Essa do tendão do Aquiles é zoada também, mas eu acho que do maçarico no olho aí, essa me pega muito, viu? E olho é uma parte muito sensível do corpo humano, e eu acho que a maioria das pessoas, quando tem alguma cena de morte envolvendo o olho, a maioria das pessoas tendem a virar a cara, né? Justamente por ser, enfim, um órgão muito sensível do corpo humano, né? E eu acho que hoje em dia meio que saturou, né? Morte com olho, e eu acho que a maioria dos filmes apelam pra morte do olho em algum momento. E só que pra mim, nenhum até hoje superou essa cena, sabe? Nenhum mesmo, assim. E por isso mostra por que esse filme é tão odiado por algumas pessoas, sabe? Porque elas simplesmente não aguentam ver um olho saltado no meio da cara e o cara fazendo uma cirurgiazinha depois e saindo pus. Embora aquele pus seja muito mal feito, né? Vamos combinar. Olha, eu ainda, pra mim, as mais impactantes são de pessoas comendo vidro. Eu não consigo nem olhar pra tela, pessoa comendo vidro, não dá pra mim. Mas realmente essa aí é bem impactante mesmo. Enfim, esse é um filme que eu acabei olhando, sei lá, pela talvez quarta, quinta vez, né, pra fazer esse episódio aqui. E dessa vez eu pensei, não, eu não vou gostar tanto. 3 anos sem olhar esse filme. Dessa vez eu não vou gostar tanto. Dessa vez eu vou ver as falhas desse filme que todo mundo vê. Mas eu acabei gostando mais ainda, sabe? Tipo, é bizarro como o filme só melhorou pra mim. E principalmente vendo essas nuances. Eu acho que o Eli Roth, um negócio que não dá pra criticar nele, ele tem um respeito pelo terror e ele tem um respeito pelo cenário onde ele tá passando os filmes dele, né? Tanto que parece que existe um estudo ali, né, da República Tcheca, né? Que no caso, no filme é a Eslováquia. E com a questão da guerra e tal, que muita gente... Eles falam isso no filme, tinha uma guerra e tal, e muitos homens morreram e sobraram mais mulheres. E eu acho que... E também tem a questão das crianças, né? Aquelas crianças que querem goma de mascar o tempo inteiro, né? E eu acho que ele usa isso pra fazer o terror dele. E claro, o governo da Eslováquia se sentiu ofendido com o filme, mas eu ainda acho que existe um respeito muito grande do Eli Roth pelos lugares que ele passa, e existe um estudo muito grande por trás dos filmes dele, o que faz com que o filme seja muito melhor. Não, eu concordo, nisso aí eu concordo, mas eu acho que isso daí tá melhor explorado no segundo filme, assim. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente já fala. E pra terminar, então, eu queria falar do final do filme, que pra mim é... Cara, é um dos melhores últimos atos, assim, de filme de terror da história, sabe? Tipo, que nem eu falei antes, as cenas de ação do Eli Roth, né? Ação dentro do terror, obviamente, né? Não ação Tom Cruise. Pô, quando o nosso protagonista escapa da tortura, sabe? E aí ele se veste de um dos torturadores, e ele passa por tudo aquilo, sabe? É um suspense com ação, assim, ó, que pra mim é muito bom, que eleva muito a experiência dos filmes dele, sabe? Tipo, ele vai ter que sair do lugar, daí ele se veste de torturador, daí ele fala com outro torturador, daí ele não consegue sair porque ele sabe que ele tá torturando outra pessoa, daí ele vai lá e mata o cara. E aí ele tem que despistar a polícia, e nisso ele vê, claro, isso é meio trash também, né? Que ele vê o pessoal que sequestrou ele, mata esse pessoal também, mas... Enfim, cara, daí ele vai direto pro trem, e enfim, a mina se mata lá. Mas, pô, eu acho muito bala mesmo, assim, no final desse filme. É muito bom mesmo, assim, ele fugindo com aquele carrinhozinho ali, né? Todo destruidinho, muito bom. Era isso de Albergue, então? Eu acho que era isso, né? Acho que a gente falou tudo que tinha pra falar e é filmaço mesmo. Merece toda a influência que ele teve, assim, no terror, assim.
E ainda bem que ele não é um clássico cult, é um clássico pop, né? Que É, teve tanta influência assim pra galera e que recebeu um reconhecimento ainda em vida. olha aí, ó. Que bom então, né? Meus parabéns, Eli Roth. E que nota você dá pra Hostel? Cara, pra mim é nota 9. Pra mim é nota 9 também. Então vamos falar de Hostel Part 2, o Albergue Vamos? 2 de 2007, que a premissa é a mesma que a do 1, só que agora são três mulheres e o rolê de sexo não é tão presente, apesar de existir também. Muita gente, inclusive, fala que esse filme é só um copia e cola do primeiro, só que com feminismo, mas eu posso categoricamente afirmar que essas pessoas ou não viram o filme ou são burras, né? Bom, o que que eu vou falar do filme, primeiramente? Pra mim, é a obra-prima do Eli Roth, tá? É um filme extremamente subestimado. Extremamente, assim, eu acho que é a pior nota média de todos os filmes dele no Letterboxd. Se, se não me engano, talvez seja maior do que a do Green Inferno. Mas, pra mim, se eu falei top 30 no Albergue 1, pra mim esse aí talvez esteja num top 10 já. Eu acho esse filme tudo isso mesmo. E, claro, queria te perguntar sobre um panorama geral desse filme. O que que tu acha? Se tu acha que é tudo isso mesmo, ou se tu concorda com os burros que acham esse filme ruim. Não, concordo. Esse filme ele pega tudo que o primeiro faz, assim, e expande, sabe? Ele expande a mitologia, né? Ele mostra quem são esses personagens, né? Define o perfil para esses personagens que estão cometendo esses abusos, assim, né? Com essas pessoas. Ele diminui um pouco, assim, do aspecto de besterol, assim, que tinha no primeiro filme, sabe? E também traz mais violência, assim. E pra mim também é um filme, assim, visualmente até mais bonito que o primeiro, assim, sabe? Ele leva os personagens, assim, pra uns cenários, assim, bem brutalistas mesmo, assim, sabe? Com arquitetura bem brutalista e tal. Coloca eles, assim, como se eles fossem pequenos, né? Diante desses lugares, assim, muito grandes, né? Eles aparecem meio como se eles fossem isolados ali, sabe? Como se eles não tivessem alternativas, né? Além de estar passando por aquela situação ali e não houvesse ninguém para ajudar eles, assim, sabe? E com certeza ele pega tudo que o primeiro filme faz, assim, amplifica e faz melhor, assim, sabe? E eu acho que não é um copia e cola, não. Eu acho que ele desenvolve muito coisas que ficaram faltando, assim, e melhora, né? Na questão estética e tem mais cenas ali de tortura também, que é o que a gente quer ver no final do dia também, né? Eu acho que essa questão da tortura, inclusive, ele deu uma diminuída, né? Na minha humilde opinião. Eu acho que ele tentou fazer algo mais sucinto, assim, mais, eu diria, menos expositivo, talvez, na questão da tortura. Eu acho que a grande cena de tortura desse filme é a cena da Heather Matarazzo, né? Que, pra quem não conhece, ela é bem famosa. Ela tava em Pânico 3. E aquela cena é muito boa, né? É muito bem estilizada, né? Só que eu acho que a tortura, no geral, acabou diminuindo o tom mesmo, que também tá tudo bem, né? Eu acho que é um filme. Cara, eu diria que é o filme do Eli Roth que mais se leva a sério. Nossa, essa pergunta é difícil. Não, a verdade eu acho que. Acho que não. Acho que não é o filme que mais se leva a sério. Mas é o. Tecnicamente, sim, é o melhor filme que ele fez, eu acho, no geral. É, tipo, é um filme que mostra a habilidade dele em vários setores, assim, né? Eu acho que o roteiro desse filme é o melhor dele, principalmente. Tem várias reviravoltas no filme, né? Eu acho que a crítica aqui já é até mais bem construída do que no primeiro filme, né? A questão dos americanos burros ainda tá lá, só que muito menos, né? Sim, não, eu concordo. E o filme também ele delimita muito bem quem são os VIPs, né? O tipo de pessoa que tá praticando aquelas torturas ali, né? Ele mostra que são basicamente homens americanos ali, né? De meia idade, vivendo uma crise ali, né? Eles estão procurando formas de diversão fácil ali, né? Também tem até a ver com os primeiros protagonistas, né? Como você falou. São pessoas procurando o hedonismo ali, né? Uma diversão fácil e tal, né?
Só que algumas pessoas têm um certo limite, né? Algumas pessoas não têm limite nenhum, né? Ele mostra que são pessoas que elas são tão pressionadas ali no dia a dia, né? Na vida delas, que elas não têm limite nenhum normal, né? E elas procuram sentir alguma coisa, né? Que elas não conseguem sentir no dia a dia ali, né? Que é delas, que é voltado para esse acúmulo de riqueza ali e tal, né? Estão mais preocupados com isso, em desenvolver a vida deles ali, né? Reproduzir a existência deles ali, negar um salário, trazer comida para casa, né? E acabam se dessensibilizando, né? E dessa dessensibilização, né? Eles acabam se mostrando pessoas capazes de fazer qualquer coisa ali, né? Eu acho que o arco desses dois vilões, né? Os dois vilões principais, né? Eu acho que é a melhor coisa de qualquer filme do Light, sabe? Eu acho que é uma discussão sobre masculinidade tóxica que é muito bem feita, né? Porque a gente tem dois personagens, né? Um que é ultra rico, que parece, a princípio, não tá nem aí para nada, né? Que é o cara que coloca o outro, inclusive, nessa questão da tortura. E o outro que aí já parece ser um cara uma gente boa, né? Um cara que já não tem tanto dinheiro assim, mas que tem uma masculinidade ali muito reprimida, né? E tudo isso por causa de uma questão de masculinidade tóxica mesmo, né? Que o personagem se sente pouco homem, né? Que ele precisa mostrar que ele é um macho. Isso, exato. Ele até fala que a mulher dele humilha ele e tal, né? Ele faz tipo meio que um roleplay, né? Tanto que ela consegue segurar um pouco o ímpeto dele ali, né? Na hora da tortura, justamente por causa desse roleplay, né? Como se ela fosse a esposa dele ali e tal, né? E eu acho que o filme deixa até bem claro nessa questão de que ele não tem um relacionamento legal com a esposa dele e acaba se sentindo humilhado, assim, por ela, né? Colaborando com isso que você tá falando aí, da masculinidade tóxica, né? Bom, além disso, tem várias críticas. Eu acho que esse filme é quase que um pedido de desculpa do Eli Roth, né? Porque a gente não acabou não falando, mas o primeiro filme é um festival de teta, né? Tem teta pra todo lado. E aqui não, sabe? A primeira coisa que a gente vê nesse filme, inclusive, é o nu frontal de um homem, né? Que meio que já entrega o que, que ele quer fazer aí nesse filme. E a última cena, bom, a nossa protagonista corta o tico de um cara fora, né? Então, eu acho que ele tentou ser um feminista pra meio que se redimir dos pecados que ele cometeu no Hostel 1. Desculpa por ser homem, né? O filme. Desculpa por ser homem. O filme. O filme, exatamente. E Mas eu acho que ele faz bem isso. Eu acho que, tipo, eu já vi mulheres fazendo filmes, sabe? Tipo, que o Eli Roth mandou bem de verdade, sabe? Eu acho que esse filme, inclusive, foi meio que acusado de machismo, sabe? Tipo, não, sabe? Não, o primeiro, beleza, mas esse simplesmente não. Muito provavelmente aquela cena da Heather Matarazzo, né? Que ela é amarrada com os peitos de fora. Ela é torturada por outra mulher também. Inclusive, aquela cena é muito boa, né? Muito bem estilizada, que eu falei antes. E, sei lá, cara, eu acho que a nossa protagonista, ela é queer, né? E, enfim, acho que tem muita coisa nesse filme, muita inclusão de fato, né, que o Eli Roth traz. E por isso eu acho que ele merece créditos por isso, sabe? Tipo, a gente brinca, é claro, tipo, que é o filme do Desculpa por Ser Homem, mas acho que ele manda bem nessa, sabe? E manda bem sem parecer forçado, né? Em questão de inclusão mesmo, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse filme aí é um filmaço mesmo, assim, né? Igual a gente falou, ele expande tudo, assim, que deveria ter expandido, assim, sabe? E faz muito bem. E essa cena, assim, da mulher de ponta cabeça, assim, sendo tudo aberto, o sangue saindo em cima da outra, assim, ela se banhando, assim, visualmente, assim, muito impactante mesmo, assim. Não tem muita coisa parecida, assim, no cinema com tanto impacto, assim, sabe? Eu acho que muita gente não gostou desse filme na época,
Tipo, eu acho que ele acabou não agradando ninguém no fim das contas. Porque muita gente foi pra ver tortura, né? E o filme tinha menos tortura. Tem um negócio pra mim que foi bem marcante no filme, que uma das nossas protagonistas, ela morre off-screen, né? Não mostra a morte dela, né? E o Eli Roth simplesmente decidiu que não precisava, sabe? Eu acho que não sei, é um pouco controverso pra ele, que é uma pessoa que apela tanto ao choque nos filmes dele, mas eu acho que ele resolveu ter um pouco de consciência nesse filme que normalmente ele não tem, né? E, enfim, muitas pessoas não gostaram que não tinha tortura suficiente. Só que, sei lá, eu acho que com o tempo as pessoas fizeram um merecido revisionismo, embora a violência não convença todo mundo, sabe? E, cara, é isso, assim, tipo, quando eu fui olhar esse filme pela primeira vez, eu sempre me recusei porque era um filme que todo mundo falava que era ruim, sabe? Todo mundo que eu conhecia falava que era ruim, né? Todo mundo que tinha visto e tal, na internet, né? Eu não conheço ninguém pessoalmente que tenha visto esse filme. Mas, enfim. Falou E que aí você eu não me. conhece ninguém que viu Albergue 2? Pessoalmente, É? eu acho que não, cara. Caramba. Sinceramente, eu acho que não. Conheço pessoas que viram todos os albergues. Talvez, talvez a namorada do meu amigo, dar um abraço pra ela, Mariana. Mas, tirando ela, não sei, cara. Reveja suas amizades. Mariana, namorada do Rafa, só pra deixar claro, porque eu tenho dois amigos que têm namorada chamada Mariana. Caramba, mano, eu vi todos os albergues, agora me senti um tarado agora. Não, velho, mas é que eu acho que nem todo mundo tem costume, né? Eu acho que o Albergue 1 ficou muito famoso pelo torture porn e por isso as pessoas foram ver, pelo mesmo motivo que as pessoas iam ver o Faces da Morte, sabe? E elas queriam ver sangue, né? E o 2 eu acho que acabou não agradando esse pessoal que queria ver tortura e violência mais gratuita, né? Por isso ele não foi tão difundido e por isso que as pessoas não veem tanto. Mas eu acho que eu não via justamente por isso, porque as pessoas falavam que era ruim, tipo, eu não queria perder meu tempo, sabe? Não, acho Vendo que um o filme o ruim. 3 é realmente bem ruim mesmo, assim. O 3 é ruim. Mas também tem coisas legais, assim, que se tivessem ideias boas, né? Que se tivessem sido bem aproveitadas, também teria um filme legal, né? Inclusive tem até Round 6, assim, né? Round 6 na verdade, né? Ele tem várias das ideias que estão ali no Albergue 3 ali, feitas de forma melhor, né? Que é justamente essa questão dos VIPs, assim, influenciando, né? Como essas pessoas vão morrer e tal. Tem mais essa pegada de freak show, assim mesmo, sabe? Que os VIPs estão escolhendo como as coisas vão acontecer. Que tá desenvolvida lá no Round 6, sabe? E ficou mais famoso por causa do Round 6. Mas são boas ideias ali que se tivesse até o próprio Eli Roth tivesse feito o terceiro filme, talvez teria saído algo legal dali, sabe? Mas é um filme ruim mesmo. Mas o 2 é um ótimo filme. Bom, enfim, que nota que tu daria pro Albergue 2, então? É nota 9 também. Pra mim é nota 9, mas é um nota 9, mais nota 9 do que o Albergue 1. Pra mim, ó. Entendi. Tipo o primeiro da tier list, né? Geralmente sinto isso mais com filme trash, assim, né? Que geralmente a galera fala mal por ser trash mesmo, assim. Mas não sabia que esse filme também era tão odiado, assim. Nunca reparei nessa má fama. Cara, esse filme é aquele tipo de filme que as pessoas viram nos anos 2000 quando lançou, e aí elas têm uma opinião de quase 20 anos atrás que elas mantêm, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Porque não é possível, cara. Então é isso, de Boston Parte 2, Bag 2, 2007. Era isso. Então vamos para a maior bomba do Eli Roach, The Green Inferno, ou Canibais, de 2013. Sinopse é o seguinte: um grupo de ativistas americanos vai para a Amazônia para protestar a favor de uma tribo indígena que está sendo atacada, e eles acabam se perdendo no meio da floresta e são capturados pela própria tribo indígena. O elenco desse filme é bem interessante. Tem a Lorenza Izzo, que ela
fez o Bata Antes de Entrar com Keanu Reeves. Inclusive, eu achei que ela tinha algum parentesco com a Samara Weaving, porque elas são bem parecidas em questão de expressão facial. Tem a Kirby Bliss Blanton, que ela fez Projeto X. Ela era aquela mina que é a namoradinha do cara principal do Projeto X. E o mais interessante de todos, o Daryl Sabara. Sabe que filme que ele fez, Jonas? Não sei não. Ele era o gurizinho do Pequenos Espiões, que passava na Globo direto. E o filme, com meia hora, resolve mostrar o tico dele, né? Porque o Eli Roth é doente da cabeça. Né? E acabou com a nossa infância. Enfim, esse filme ele foi banido ou censurado na Alemanha e em alguns países da Ásia. E o que fala desse filme, Jonas? Eu nem sei como começar. Pode começar falando mal de tudo? Não, porque não é um filme ruim. Se pegar o somatório de tudo assim que esse filme traz, ele não é um filme ruim, sabe? Eu acho ele um filme meia boca para bom. Mas esse filme tem problemas gritantes que nenhuma outra obra do Eli Roth tem, na minha opinião. O que tu acha? Eu também acho um filme meia boca assim, mas é um filme que me entreteu e tal, apesar de vários problemas ali e várias coisas, decisões erradas mesmo assim que ele tomou. Eu acho que deu pra passar o tempo ali, e quando foca só na parte de canibalismo ali, é legal. Assim, o filme ele tem essa pegada que ele quer emular um episódio de South Park, né? Só que na vida real, né? Mas lembrando a vocês todos que o South Park é um desenho, né? E claro, sim, desenho também é uma narrativa. Às vezes dá pra replicar, às vezes não. Que esse caso foi um caso exagerado, tipo, porque tu tá misturando pautas sérias com um humor escatológico, sabe? Claro, às vezes dá pra fazer, né? Humoristas fazem o tempo todo, mas aqui simplesmente, pra mim, completamente confuso, né? Tu tem uma hora, sei lá, uma cena tem um personagem sendo estripado vivo, né? E na outra cena, uma das personagens simplesmente tem uma diarreia e caga ali do lado da gaiola que eles estão sendo mantidos, sabe? E não sei, cara, eu acho que foi um completo erro de tom do Eli Roth esse filme, sabe? Inclusive a crítica, né, que a gente vai falar mais depois. Não sei, o que que tu achou, tipo, tu acha que o humor do filme ficou mal feito? Eu não sei nem como falar. Ah, com certeza, o filme, igual você falou perfeitamente, na verdade, né? É totalmente fora do tom e tal. Tem aquele plano deles lá de dar maconha lá pros índios, tá ligado? Você tem que realmente tá com muita boa vontade pra acreditar que todos iam comer ao mesmo tempo aquilo ali, sabe? Você que. Enfim, aí também tem os negócios lá do plano de Scooby-Doo, aí o plano do Scooby-Doo deles dá certo, sabe? Aí os diálogos no geral também são muito forçados. O humor dele acaba não funcionando mesmo no geral. E, pô, acho que todo o roteiro desse filme, assim, ele tá muito fora do lugar, sabe? Acho que faltou alguém pra dar um toque ali e falar assim, pô, mano, que tal você pegar essa boa ideia que você tem aqui e redirecionar ela pra outro lugar, sabe? Porque muitas vezes acaba ficando muito fora de tom, assim, o filme inteiro, e não funciona justamente por causa do roteiro que é ruim mesmo, assim, e pelas críticas que ele faz, né? Que ele faz de uma forma que acaba ficando muito forçada ali, né? Todo o diálogo, toda a discussão sobre a mudança social, se ela é útil ou não, né? Se o ativismo ele tem que ser feito ou não, se você invadir aquele espaço ali daquelas pessoas vistas como primitivas, você pode se dar bem ou não, né? Se algumas coisas a gente, como cultura vista como racional e ocidental, a gente tem que aceitar ou não, né? Tem que aceitar essas pessoas querendo fazer o que elas quiserem, mesmo que isso seja contra a nossa própria cultura, entendeu? Eu acho que não funciona as discussões porque são discussões bobas e muitas vezes não acabam trazendo nada de novo ali, sabe? É só mais uma opinião assim de um americano sobre coisas básicas assim, sobre como pessoas vistas como selvagens ou mais primitivas
devem se portar assim, sabe? Acho que não funciona no geral o roteiro desse filme, mas ao mesmo tempo também o filme bem bonito e tal, né? Acho que ele queria filmar alguma coisa na Amazônia, assim, falou assim, pô, eu preciso fazer um filme na Amazônia. Aí ele faz isso muito bem, né? Mostrando a floresta e tal, mostrando as coisas de cima e tal, uns takes de helicóptero, muito legal, assim. Mas todo o resto, assim, que se refere a roteiro, assim, acaba não funcionando. Então, só um adendo, assim, tipo, eu acho que aquela questão dos planos Scooby-Doo, pra mim, é o ponto alto do filme, tá? Nessa parte eu discordo um pouco, porque pra mim cai naquela mesma coisa do Eli Roth nas cenas de ação dele. Eu gosto de coisa minimalista e os planos de 5 pessoas enjauladas se planejando como que elas vão sair daquela jaula, pra mim é muito legal de ver. E é justamente pra mim o ponto alto e a parte onde de fato eu mais me diverti assim nos filmes. É o filme em questão de, de câmera, de fotografia, de imagem, assim, é o melhor filme do Eli Roth. Nessa questão, obviamente, né? Em todo o resto, não. Mas que nem eu falei antes, assim, né? O filme é um episódio de South Park, ele toca em temas sensíveis, né? Inclusive, mais um pouco da coragem dele, né? Porque é um tema que poucos filmes de terror ousam, né, mexer com, né? Pra mim, claro, é claramente uma homenagem àqueles filmes italianos de canibais, né? O Holocausto Canibal, né? E tem uma curiosidade, inclusive, que o próprio nome do filme é homenagem direta ao Holocausto Canibal. E ele, inclusive, mostrou esse filme para os indígenas, né? Que não são atores, inclusive, e eles acharam que era um filme de comédia. O Holocausto Canibal, que é um dos filmes notoriamente conhecidos por serem um dos filmes mais violentos da história. E, enfim, essa tribo ela aceitou participar da troca de otário, mas o ponto é essa questão sensível do filme, né? Eu acho que no Albergue ele acerta a crítica aos americanos, tá? E aqui ele tá mexendo num lugar onde eu acho que até pode se mexer, né? Que é a questão ativista, assim. Eu acho que podem haver críticas, mas o que tu não pode é colocar as pessoas que estão tentando fazer com que empreiteiras não destruam terras indígenas como os vilões do filme, né? Que é o que mais ou menos acontece no final. Que no fim, tipo, é tudo uma grande. É tudo tratado com uma grande superficialidade, né? Tipo, como se os ativistas fossem todos hipócritas e tal. E eu acho que aí que ele erra bastante o tom desse filme, né? A gente já tem até no começo do filme uma cena onde um professor tá explicando um ritual da África, onde as mulheres são cortadas e tal. Não lembro exatamente o que acontece, mas. E aí as personagens ficam, nossa, meu Deus, tem que acabar com isso, sabe? E eu, sinceramente, eu convivi muito com gente da faculdade, sabe? Eu estudei em federal. E apesar de existir uma superficialidade em muita gente, eu não acho que esse filme acaba mostrando a realidade, principalmente em questão de intenção, né, dessas pessoas. E, enfim, ele vê essas pessoas que estão tentando acabar com as terras indígenas e, claro, ele não humaniza elas, mas ele coloca só como uns vilões ali, sem nenhum desenvolvimento. O desenvolvimento ruim, né, o desenvolvimento de vilão acaba caindo para os próprios personagens que queriam de fato fazer uma diferença, só que no filme é tudo parte de uma grande hipocrisia, sabe? Então eu acho que o Eli Roth acabou errando nessa e, enfim, esse filme é todo baseado nisso, por isso que o roteiro meio que, sabe, dá uma bela guinada para baixo, principalmente na questão do humor, que o humor é feito com isso, que nem eu falei, uma hora o cara começa a se masturbar dentro da jaula. Não tem sentido nenhum essa cena aí. É, Ainda bem que é parece. deletado. Tipo, eu não sei o que ele quis fazer ali, sabe? Tipo, não ficou uma crítica muito boa, não, sabe? Tipo, eu acho que foi a crítica errada que ele fez ali, de fato. Eu tô de acordo, assim, não, nada tem a ver, né?
absolutamente nada tem a ver no que ele quis falar, nenhuma ideia passa, mas eu acho que o problema não é nem você ter ideia absurda assim, né? Eu acho que o problema é fazer isso de forma rasa mesmo, assim, né? Nenhum ponto acaba ficando convincente, acaba ficando só um negócio besta mesmo. Mas ao mesmo tempo, assim, se você ignorar tudo isso e focar só nas cenas ali de tortura ali dos personagens, né? E da parte de terror mesmo ali, eu acho que o filme ainda dá pra se divertir, assim. É um bom filme, assim, pra você assistir na sexta-feira à noite na sua casa, assim, fazendo nada, sabe? Acho que ainda assim ainda funciona nesse sentido. Não é deplorável, não. É só bobinho mesmo, assim, sabe? A crítica dele. Eu acho que essa temática indígena meio que naturaliza essa violência. Que antes ele precisava dar mil desculpas pra usar, né? E agora, não, sabe? Porque, tipo, ele tem a desculpa sabe, da natureza selvagem mesmo, né? Que esse filme tem, né? Como os próprios protagonistas tendem a pensar, né? Dessa maneira. E a partir disso ele consegue fazer cenas violentas sem parecer tão forçado assim, né? Porque de fato parecem rituais indígenas, né? E, cara, não sei, eu acho que é o filme mais violento, difícil de assistir, assim, em questão gráfica mesmo. Que o problema pra mim todo tá na crítica e a forma como ele leva o humor desse filme, que pra mim foi uma tentativa completamente fracassada, mas fora isso que nem tu falou, tipo, é um filme que muitas vezes é muito divertido. Eu não sou tão fã da violência desse filme, tá? Mas, sei lá, tipo, eu acho que é bem feito e tal, mas pra mim só pareceu uma desculpa pra ele fazer esse tipo de coisa. Esse Ah, filme todo é uma desculpa, né? Enfim, né? é uma desculpa para filmar na Amazônia e é uma desculpa para filmar cenas de violência ali, né? Mas dito isso, eu gosto bastante da cena que eles pegam o cara que é mais gordinho lá, né? E esquartejam ele inteiro lá e dão pra galera comer assim. Essa cena é zica. Eu adoro quando tu fala assim, tu parece um psicopata. Mas é, cara, eu acho que não tem muito mais pra falar desse filme, porque, tipo, ele acaba sendo isso mesmo, né? É um filme que toca num tema sensível de uma maneira rasa, e isso eu não diria que é problemático, eu não diria que ele deveria ser cancelado por isso, né? Mas eu acho que esse filme pode ser muito bem ignorado, sabe? Eu acho que é um filme que tinha tudo mesmo pra ser o melhor dele, mas, contas, esse roteiro dele não colaborou nada, assim, com a premissa. Eu tô de acordo com isso daí mesmo. Poderia ser muito melhor, mas acaba se tornando um filme nota 6, né? E mais negócio pra passar um tempo. É, pra mim é a nota 6 também. Não tem nem discussão. Tem mais algo a dizer do The Green Inferno? Não, só isso. É só. É, Lara, você é um cara meio burro. Só isso. O Eli Roach é um cara meio burro. Acho que sim. Foi isso. Cheguei a essa conclusão. Ah, ok. É, tem que ver, né? Talvez o Tarantino veja algo que a gente não Talvez. veja. Talvez ele ache o Eli Roth um cara muito bonito. É, tem que ver, né? Acha ele gatinho e fala assim, rapaziada, vamos dar uma É, chance pra ele porque ele é gatinho. elegante. Vamos falar de Thanksgiving, então, feriado sangrento 2023. Vamos nessa, vamos nessa. Esse filme ele nasceu de um trailer falso dirigido pelo próprio Eli Roach, que tinha o intuito de ser um suposto trailer de um filme perdido dos anos 80, né? E esse trailer aí, que deve ter o quê? 3 minutos, é bem legal, assim, é divertido de assistir. Tem várias cenas que tu consegue identificar no filme, né? No corte final, e algumas outras cenas que foram cortadas, algumas que foram mudadas por problemas, né? Tinha uma cena envolvendo uma penetração de uma faca, vou deixar assim, né? Que depois não penetrou em outro lugar, né? Ainda bem, no corte final. Enfim, é o slasher do Eli Roth.
Ainda tem elementos de splatter, elementos de trash, e a história começa falando de uma loja que abre no dia de ação de graças com várias promoções. Uma multidão enlouquecida faz de tudo pra entrar na loja e várias pessoas acabam morrendo pisoteadas, etc. Um ano depois, um assassino começa a matar pessoas por motivos misteriosos, né? Que não é mistério nenhum, tem a ver com essa cena do Walmart aí, né? A protagonista é a Nell Verlaque, e a gente tem a participação especial do Patrick Dempsey, que é um ator de filmes de comédia romântica dos anos 90 e começo dos anos 2000 ali, né? E ele fez filmes bem famosos. Ele fez até Grey's Anatomy, por exemplo. Ele fez O Melhor Amigo da Noiva. Ele é um cara bem famoso, assim. E tem também a Dinah Gershon, que pra mim é claramente uma sátira da Courtney Cox Cat. Eu não sei se tu pegou isso também, mas pra mim ficou bem, bem claro, assim. Mulher cheia de botox pra ser uma sátira dela. Até o próprio policial também lembra bastante o Dewey, assim, né? É verdade. É verdade. Vamos começando falando da primeira cena, então, acho que é a cena mais famosa do filme, que é a cena do Walmart. Uma multidão entra no Walmart, né? Que não é o Walmart, é outro nome, mas enfim. E uma galera morre pisoteada e tal, um monte de coisa, né? O que que tu acha dessa cena? Porque pra mim, cara, essa cena talvez seja a melhor do filme, sabe? Ela emula muito bem essa fobia de multidão. E a gente falou no nosso primeiro programa de Premonição 4 que o acidente principal de Premonição 4 tentou fazer isso, né? Tentou mostrar ali a fobia de multidão naquela corrida de carro, gente correndo para todo lado, perdendo e tal. E pra mim esse filme faz isso muito melhor. Eu queria saber o que tu acha dessa primeira cena, Jonas. Ah, sim, eu gosto bastante dessa cena, ela é bem rápida, tem bastante coisa acontecendo e ele consegue deixar tudo em evidência, assim, uma boa narrativa visual, né? Eu gosto dessa cena também porque ela mostra que ele é um diretor muito versátil, né? Mostra que ele consegue construir tanto cena de expectativa, né? Cena que ele consegue criar bastante expectativa, sendo mais lento, mais metódico, né? Como ele consegue construir cenas rápidas, né? E ao mesmo tempo manter tudo ali visualmente bem enquadrado e contar uma narrativa visual bem legal ali, mesmo com bastante velocidade, né? Mostra que ele é um ótimo diretor assim para construir variados tipos de cena, né? E essa cena exemplifica bem isso. E eu acho que nesse filme, né, como é um slasher, né, apesar de ter os elementos clássicos do Eli Roth também, acho que ele faz coisas que ele não fazia nos outros filmes. A gente falou de Premonição 4 antes, pra mim ele pega muito a dinâmica de Premonição, né? Ele tá sempre focando a câmera num objeto pontiagudo, né? Em alguma coisa que pode acontecer errado. E, enfim, no fim acaba acontecendo. E a gente tem mortes muito boas nesse filme, né? Muito boas mesmo. Pra mim, destaque aquela cena da cama elástica, que, pô, é muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Uma morte muito bem feita, muito bem bolada, muito bem dirigida. Que a gente tem um close nos mínimos detalhes ali, coisas que podem acontecer, né? E, enfim, é um filme bem violento também, sabe? Mas esse é um pouco mais estilizado, assim, de uma maneira mais slasher, né? O que torna as coisas mais tragáveis. Exato. Ele até começa o filme assim bem tranquilo, né? Ele começa assim, você não acha que ele vai ser tão violento, mas a violência vai crescendo assim bastante mesmo. E no final ele fica um filme assim bem violento, tipo, também gosto daquela cena dele torrando a mulher dentro do fogão, assim, sabe? Uma cena muito bem construída. E que a partir dali o filme vai ficando bem mais violento também, né? Meio que o ponto de corte, assim, né? Da violência. E ele também faz uma crítica ao consumismo, né? Nesse filme, né, principalmente na primeira cena, né? E ele claramente, assim, tipo, ele faz uma sátira, né? De pessoas enlouquecidas por promoções sabe? E que essas pessoas, elas estão dispostas a tudo por conseguir aqueles produtos, né? E isso desencadeia em algumas mortes que a gente vê na primeira cena.
Eu acho que essa é uma crítica muito mais fácil de acertar, né, do que a crítica envolvendo indígenas, né, e até mesmo a crítica envolvendo americanos burros, que até tem um pouco disso, mas também não é tão explícito. Eu acho que cabe a vários povos, né, ao redor do mundo essa questão do consumismo. E, enfim, esse filme todo é levado, né, se nenhum filme dele se leva muito a sério, eu acho que esse não é nem isso. Eu acho que esse é um filme mais leve. Eu acho que a crítica é mais pontual, assim, é uma crítica que, claro, né, quem é capitalista, assim, não vai concordar. É uma crítica bem difícil de errar, né? E a partir disso ele consegue fazer algo legal, divertido e que, enfim, consegue ser mais fácil pro pessoal olhar e não achar tão ruim assim. Até mesmo porque esse filme não é tão violento assim, né? Tipo, se tu comparar com Green Inferno, por exemplo, esse filme não é nada, na minha opinião. Eu acho que toda a crítica dele é bem, mais uma vez, é bem cínica, né? Sobre as condições de vida ali, né? Na América, né? Da nossa relação, assim, com as redes sociais, né? Com a tecnologia, com o consumismo no geral, né? Porque já parte por uma premissa, assim, que não sei se aconteceria isso na realidade, né? De, tipo assim, a galera se matar por causa de uma promoção, ou por causa de uma loja abrir ou não no feriado, né? Não sei se. Não sei se isso é muito plausível assim, né? Acaba se tornando um exagero assim, um pouco mais cínico mesmo, assim, né? De tipo assim, vou matar uma pessoa, mostrar em live, assim, né? Vou transmitir meu plano maquiavélico pro mundo em live, tá ligado? Beleza, eu acredito até que existam pessoas que façam isso na vida real. Mas, tipo assim, são quantas, né? E outra, tipo assim, isso teria uma notoriedade, assim, depois de quanto tempo, sabe? É um negócio, assim, um pouco, uma crítica, assim, um pouco exagerada e tal, né? Parte Mas, de um ponto exagerado, assim, né? mas tu Mas não pode acha falar. que é um exagero proposital por causa da natureza mais trash desse filme? Eu tenho que achar, porque senão eu não acredito em nada do que tá acontecendo ali, né? Tipo, não tem nem propósito de ver o filme e tal, né? Mas eu acho que é mais um cinismo, assim mesmo, sabe? De fazer uma crítica, mas não fazer uma crítica assim tão no ponto mesmo, sabe? Vou só passar por esses pontos aqui e vocês vão entender sobre o que eu tô falando, sabe? Mas o filme no geral funciona, assim. Ele é mais um slasher clássico, assim, né? Um slasher comum. Só que parece que vai ser comum, na verdade, né? Mas ele começa seguindo a fórmula, só que daí ele vai expandindo isso e se tornando um filme assim bem sádico mesmo assim, né? E algumas coisas ele faz bem legal. Igual eu falei, essa cena dele torrando a mulher no forno ali, eu acho muito legal, muito bem feita assim. Aquela cena da multidão também, né, que ele vai atacar no desfile lá, né? Que o assassino ataca as pessoas no desfile lá e tem muita gente em volta, assim, e ele acaba usando isso pra sair ileso, assim, também acho muito bem construído. Mas no geral é isso aí, é só um bom filme, assim, não inova muito, sabe? E eu não sou o tipo de pessoa que costuma reclamar do filme dele ser muito longo, assim, e sem ritmo, né? Sei que isso é uma reclamação comum, assim, nos tempos de TikTok e YouTube, assim, sabe? A galera vai ver um filme e fica reclamando do filme ser muito longo e tal. Mas esse filme em específico eu achei que ele é muito longo, no geral. Ele poderia ter uns 20 minutos a menos ali, que eu acho que ele funcionaria melhor, sabe? Mas. Mas é um filme legal aí. Pra mim funciona no geral, assim. Mas não é um filme que eu reassistiria, assim, por livre e espontânea vontade. É, cara, o filme tem 1h47, não é tão longo, né? Mas eu acho que ele acaba sendo. Eu acho Poderia que o ter uns 20 minutos ritmo, a menos, assim, por causa do ritmo mesmo. sim, é. Cara, assim, tipo, eu acho que é um slasher que ele não é tão diferenciado assim, né? Eu acho que tem uma premissa bem simples de qualquer slasher que a gente vê por aí, né? Uma fórmula.
que foi repetida várias vezes, mas eu acho que esse filme ele permite o Eli Roth explorar uma criatividade que talvez os outros filmes dele, muitas vezes pelo contexto do filme, né, pelo enredo, não permitia explorar, né? E eu acho que ele acaba explorando muito bem. E isso faz com que, apesar do slasher ser algo bem simples, né, não se destacar em questão de história, né? Eu acho que, cara, são quase 1h50 ali que pra mim passaram voando, porque eu me diverti pra caramba vendo o filme. Eu acho um filme muito criativo, com mortes bem legais, com um humor bem sagaz, eu diria assim, né? E o plot twist, eu achei legal o plot twist, sabe? Tipo, de quem era o assassino, assim, tipo, não era nada demais. Eu acho que esse filme, assim, se eu pudesse definir ele numa frase, é tipo, não é nada demais, mas mesmo assim é muito bom, sabe? Muito divertido. Ah, legal. Pra mim, o filme, assim, até falei ali, pra mim esse filme tinha tipo umas 2 horas e 20, assim, sabe? Eu achei o ritmo dele, assim, bem ruim, assim, no geral. Mas é um filme legal, assim, mas eu não reassistiria ele, assim, por livre e espontânea vontade, não. Nem me marcou, assim, como um grande slasher, assim. Acho que não. É um filme comum, assim. E fica mais por causa das cenas boas que o Eli Roth consegue construir mesmo. E pela temática também, né? De ser um feriado aí que não é muito explorado pelos estúdios de terror. É, naquelas, né? Acho que qualquer feriado, daqui a pouco só, tipo, que feriado que o pessoal não fala muito aí, sabe? Ah, Dia eu da vi um filme. Bandeira? Dia da É, Bandeira, não sei se é dia, feriado. dia da bandeira, o dia da proclamação da República, sabe? Pode ser. Tipo, Assassino do mas 4 de julho tem? provavelmente o Premonição 3, né? Tem o final no 4 de julho, né? É verdade. Mas não é um slasher. É um slasher, mas não é um slasher, né? Enfim, é uma discussão. Vocês querem saber se Premonição é slasher ou não? Clica lá no nosso primeiro episódio. Discute isso. A gente nem discute, Exato. na real, a gente só discorda, a gente só concorda que é, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu ia comparar ele com o filme de 2024 que eu vi, que é o Founders Day, que é muito parecido, inclusive, tipo, o físico do vilão, assim, as roupas dele, a máscara, é muito parecido, e o Founders Day é horrível, sabe? É um dos piores filmes que eu já vi. E, sei lá, eu acho que eu já entrei nesse filme com um preconceito por causa do Founders Day, e ele acabou me surpreendendo, assim, eu acho que esses foram 107 minutos muito, muito divertidos e muito bem gastos, sabe, no fim das contas. Pra mim é um filme nota 7, o que não torna ele um grande filme, mas, cara, assim, ó, que nem tu falou do outro filme, não tem nada pra fazer numa sexta-feira. Vai e olha, né? Risada garantida, diversão garantida, crítica simples, mas precisa, assim, nada demais, sabe? Eu acho que, enfim, provavelmente o filme mais visível do Eli Roth para audiências padrão, assim, né? É isso, eu vou com o filme nota 6,5. Primeira vez que a gente gravou de nota 7, mas o tempo passou e eu gos- gostei menos assim com o tempo. Nota 6,5. Vamos pro ranking, então? Vamos nessa. Quinto lugar, Jonas, pra ti. É Green Inferno, né? Nota Green, 6. Green Inferno também. Nota 6 também. Quarto lugar pra ti. É Thanksgiving, nota 7. Então, o quarto e o terceiro lugar pra mim eu meio que dei a minha 7. E pra mim é bem difícil, assim. Mas eu acho que o quarto lugar eu vou ficar dessa vez com Thanksgiving. Mudei. A Tá, outra vez, gostei. a outra vez eu não tinha feito isso, eu tinha botado o Cabin Fever em quarto. E terceiro lugar pra ti, Jonas.
Ah, terceiro lugar vou com Hostel 1. Pra mim, terceiro lugar é o Cabin Fever. Boa, Cabin Fever Segundo. subindo no ranking. Pensando melhor, assim, mas ainda assim é bem parelho pra mim os dois. Segundo lugar, Jonas. Segundo lugar eu vou de Hostel 2. Segundo lugar, eu vou de Hostel. Tá, Primeiro gostei. lugar, Jonas. Vou de Cabin Fever. Pra mim, Hostel Parte 2, top 10 filmes de terror desse século. Talvez. Eu tenho que ver melhor isso, mas eu acho que se não for top 10, é pelo menos 15 ali pra mim. Gostei. Tá justo, tá justo. Acho que sim, acho que sim. Então, qual que é o teu diagnóstico depois de toda essa conversa? Tu diria que o Eli Roth é um bom diretor ou não é um bom diretor? Ah, cara, então, depois que a gente reassistiu todos os filmes ali, eu tava com mais má vontade do que vontade, né, de fazer esse programa dele, porque eu achava um diretor, assim, bem superestimado, assim, no geral, né, mas revendo assim, eu gostei bem mais do que eu imaginei, assim. Ele é um ótimo diretor, né, das coisas que eu falei, da questão de estética e tal, né? Construção de cenas, construção de mundo e tal, né, é de pesquisa ali, né, que ele faz uma ótima pesquisa ali no Hostel 1 e 2 e eu acho que ele é assim um dos grandes diretores de terror assim, do último século e manda bem demais e influenciou tudo que veio depois ali de Albergue 1, né? Ele tem uma grande influência do que ele fez ali e eu acho que na verdade ele não é superestimado não, ele é um ótimo diretor mesmo e merece esse programa aqui no podcast Enterrados Vivos só pra ele. Superestimado só se for por mim ou pelo Tarantino, né? Porque a maioria das pessoas não gosta dele, né? Pelo que eu vejo por aí, mas. Cara, eu acho que ele é um excelente diretor, que nem tu falou em forma, assim. Acho que os filmes dele, assim, numa questão estética, numa questão de câmera, numa questão de saber construir uma cena de suspense, uma cena de ação com terror, sabe? Eu acho que ele faz isso como poucos diretores fazem, mas eu acho que por ele ter essa ousadia dele, né? Que antes a gente classificou como coragem, né? Que nesse contexto talvez seja a mesma coisa. Às vezes ele acaba se passando um pouco, sabe? Às vezes ele tenta fazer algo que talvez ele não entenda muito bem o que ele tá fazendo. Isso reflete principalmente nas críticas dele, sabe? Que muitas vezes são acertadas, mas quando são acertadas, não são nada, pra mim, tão complexo assim. Que nem eu falei do Thanksgiving, né? Que é uma crítica sobre o consumismo, mas no fim das contas é só isso. Tipo, é basicamente falando: consumismo existe, tá aí, e nesse filme as pessoas vão morrer por causa dele, porque na vida real é uma coisa ruim, e agora eu tô fazendo um filme de terror, e as pessoas vão morrer por causa dele, pra mostrar o quanto o consumismo mexe com as pessoas, né? É isso aí, perfeito. Eu acho que se rezar pra ele um dia ele encontrar um roteirista bom aí, né? E fazer um filme nota 10, né? Eu acho Se ele que ele, achar, tem essa ele, chance. ele que autoriza os próprios filmes, né? Até onde eu sei. Mas não sei se ele autorizou todos, pra falar a verdade. Mas. O dia que ele Vou até tiver um pesquisar. roteirista bom, ele vira o próximo Tarantino. Só o Thanksgiving que ele não escreveu, pelo que eu tô vendo aqui. Então você resumiu perfeitamente. É. Se você tá aí, você vai morrer por ele. É. Assim, pode estar errado na Wikipédia, tá? Que fonte merda que eu trouxe pra vocês, mas. Enfim, ele roteirizou o Cabin Fever, Hostel 2, roteirizou o Green Inferno, mas no Thanksgiving ele só consta como diretor. Então, eu vou até olhar isso de novo. Eu vou até olhar direto na página do Thanksgiving aqui. Pera aí. Não escreveu. Foi o Jeff Randall que escreveu esse filme. Então era isso, pessoal. Mais alguma coisa pra falar, Jonas? Não sei, agradecer a nossa grande audiência e em breve estaremos em outras plataformas. Então, aproveitando aqui o gancho do Jonas, eu vou avisar pra você
Em breve nós estaremos expandindo pro Amazon Music e pro Castbox e estaremos tentando expandir pro Apple Podcasts e pro YouTube, tá? Provavelmente conseguiremos em breve. Não sei, isso depende. Não depende só da gente, né? Depende da boa vontade dos ADMs desses magníficos reprodutores de mídia, né? E por mim era isso. Quer mandar um abraço pra alguém, Jonas? Só mandar um abraço pra minha namorada Marcela e pro pessoal que escuta a gente aí. Tamo junto. E eu vou inovar. Hoje eu vou mandar um abraço pra namorada do Jonas, Marcelo. Gostei. É isso aí, pô. E pra Abraço sogra pro dele. Marcelo. Pra sogra Tânia dele também. Valeu, perfeito. Vamos criando conexões. E também queria mandar um abraço para o Arthur Tavares, que participou do nosso último podcast. Um abraço para o Arthur Tavares. E por mim era isso, pessoal. Um beijo e até mais. Estaremos voltando a postar frequentemente nas próximas semanas. Um grande abraço.